Olá, senhores, mais um vídeo sobre as energias da criação, vídeo 61. Hoje o estudo é sobre o mistério dos cordões energéticos. A gente já estudou, mas vamos estudar mais um pouco, né? Está aparecendo lá, tá? Bom. Cordões energéticos são ligações eletromagnéticas que se estabelecem em nível espiritual. Pode ser entre pessoas e espíritos, encarnados ou desencarnados, entre espíritos e pessoas, entre espíritos e espíritos, e entre pessoas e pessoas. Porque lá do outro lado da vida também tem os afins, afinidade, né, com algum espírito, tá? Tornam-se amigos. O surgimento dos cordões depende dos sentimentos vibrados e do magnetismo de quem está recebendo. Cordões são ondas magnéticas projetadas por quem está vibrando intensamente um sentimento. Esse sentimento, ele pode ser negativo ou positivo. Mas é aquela história, né? Se eu tenho afinidade com fulano de tal, sou ruim, tenho maus pensamentos, mas eu tenho afinidade com fulano de tal porque ele também. Ele tem os mesmos pensamentos que eu, mata, esfola, se vinga. Já o lado positivo, não. Eu tenho afinidade com fulano de tal porque ele acredita em Deus, ele segue as normas de Deus, ele é bom, ele faz caridade, etc, etc. Bom, acho que está bem explicado, né? Os nossos chakras coronário, frontal, esqueci o nome, o da garganta, cardíaco, plexo solar, que tem até outro nome, sexual, que também tem outro nome. Os chakras têm vários nomes, é a mesma coisa, né? São sinônimos. É o último que é o básico, que é o vermelho. Ele é vermelho, esse chakra. O da garganta, azul. Aqui é um azul índigo. Aqui, violeta, mas também uma soma de várias cores, várias vibrações, várias ondas e várias cores. Plexo solar, alaranjado. Eu não sei se eu estou trocando. Aqui não, é alaranjado. E o outro é o quê? Cor é cítrino. Cristal corresponde ao cítrino. Cítrnico.
chakras no homem, chakras na mulher, chakras na criança, chakras nos animais, chakras no planeta Terra, nas plantas, árvores, tudo tem chakra. E o que são chakras? São vórtices. Giram, giram, giram. Se girar muito rápido, tá tudo legal. Se começar a girar lento, a pessoa está negativa. Então vamos lá. Nossos chakras são polos eletromagnéticos. Eles captam e emitem energias. É por eles que enviamos ou recebemos as ondas vibratórias que dão origem aos cordões energéticos. Então, tá aqui duas pessoas amigas, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Já está se formando um cordão entre eles. E um desses chakras vai depender do sentimento, né, da pessoa. Um deles estão enviando, o outro está recebendo, mas o outro também está enviando e recebendo. É aquela troca. Um recebe, mas depois envia. E isso a gente estudou no decorrer dos vídeos, naquela geringonça toda, do primeiro plano, segundo plano, terceiro, não? A gente estudou isso tudo, hein? Esse negócio de receber, um anula, o outro recebe, o outro expande, né? Etc. Todo sentimento que alimentamos com intensidade, fortalece nosso magnetismo. Tá? Não é assim. Ah, eu amo muito fulano. Tá caindo aos pedaços dizendo aquilo, mas ele diz, não, eu amo fulano. Ó, intensidade. Não é agressividade. Intensidade não tem nada a ver com agressividade. Peraí, todo sentimento que alimentamos com intensidade fortalece nosso magnetismo mental e ativa algum chakra ou vários chakras, polarizando-os, pois os chakras são neutros. Essa polarização pode ser positiva ou negativa, depende de nós mesmos, do sentimento da pessoa, se ele é positivo ou negativo. O que acontece é que a função desse magnetismo mental, positivo ou negativo, é ativar as fontes geradoras de energias existentes no nosso corpo energético e vai depender de nosso sentimento, se positivo e negativo. Então, nós temos, né, o nosso corpo energético. Nós temos 7 corpos, né?
energético, corpo energético. O que acontece é que a função desse magnetismo mental, né? Positivo ou negativo, é ativar as fontes geradoras de energias existentes no nosso corpo energético e vai depender de nosso sentimento, se positivo ou negativo. Repetir, né? Uma pessoa que vibrar intensamente o sentimento da fé e direcioná-lo para uma divindade, imediatamente projetará uma onda vibratória até a estrela viva da divindade. Já sabe que é o trono, né? Divindade é trono. Que aceitará a ligação e um cordão surgirá ligando a pessoa à divindade de sua fé. E essa ligação acontece no chakra coronário. Então vamos lá fazer a divindade. Aqui é Deus. Temos aqui uma divindade da fé. Então, este ser pensou no trono da fé, ou divindade da fé. Ele então, ao pensar, o que nós recebemos e emitimos, tanto que nosso pensamento, dependendo se positivo ou negativo, acarreta consequências, ou boas ou más. Bom, então ele pensou, intensamente, né, o sentimento da fé, aí a divindade, o trono está aqui da fé, então ele projetará uma onda, daqui uma onda, até a divindade. A divindade, ela tem uma estrela, né? Todos os tronos têm uma estrela. Esta onda, que ele vibrou intensamente com esse sentimento da fé, esta onda vai direta à estrela. Aqui. Porque o trono ou divindade é o mental, e todos eles têm uma estrela, uma diferente da outra. A contraparte dela, a outro, que um é positivo, outro é negativo, um é feminino, outro é masculino, tem uma estrela diferente dessa. A outra parte da divindade, a estrela não é igual não, hein, gente? Ela seria, vou botar aleatoriamente assim, ó, pronto, tá? Diferente um do outro. Todos eles têm estrelas diferentes. E é por ali que ele recebe e projeta. Então, imediatamente projetará uma onda vibratória até a estrela viva da divindade, que ela aceita a ligação. E aí, então, não tem mais a onda. Aí vai surgir um cordão da divindade ligando a pessoa à divindade. Um cordão, agora um cordão, tá? E essa ligação acontece no chakra, não é?
no chakra, não é na mente, é no chakra. Aqui o chakra, só que eu fiz mais embaixo, né? No chakra da coroa, ou coronário, tá? O chakra, ó. Aqui também. De uma onda que se transforma num cordão de luz, né, gente? Fio de luz. Se vibrar o sentimento de amor, já é um pouco diferente. Eles não vão dar o exemplo de todos, eles só dão 2 aqui. Bom, deixa eu apagar. Então, se vibrar o sentimento de amor, o chakra cardíaco projetará uma onda vibratória até a estrela da divindade, que é a divindade, ou o trono que corresponde ao amor, né? Ah, não é assim. O negócio é complicado aqui, peraí. Muito bem. Vamos repetir. A fé, então a ligação será do chakra coronário, direto. Preste atenção, ó. Direto. Eu fiz isso aqui, mas esquece. Ele sai por aqui, mas não é assim. Então vamos repetir. O coronário vai direto lá para a divindade. E se o sentimento for de amor, que estiver vibrando no amor, ela projetará uma onda vibratória até a divindade, né? Do chakra cardíaco. Mas a maneira de ser transportada para a divindade, quando ela está vibrando no amor, é diferente. Ela vai, porque nós temos um eixo magnético, né? Norte, sul, no meio neutro, nós temos aqui dentro, nós estamos na matéria, mas a gente tem tudo isso aqui dentro. Preste atenção, hein? Esse estudo, vocês observem que nós somos um emaranhado de fios de luz, tá? Ligados aos órgãos, ligados uns aos outros. A nossa mente é um embaralhamento de ligações na parte que eu estou falando etérea, na parte espiritual, tá? Bom, continuando. Então, ela vai subir, ela não vai direta do cardíaco para a entidade aqui. Ela vai subir, essa onda vai subir pelo eixo magnético. O eixo magnético equilibrador. Nós já estudamos essa coisa por aí. Eixo magnético equilibrador. Ela não vai assim, tá? Lógico, ela está pensando aqui, mas ela não vai assim. Ela sobe
ela sai por aqui. Do cardíaco ela sobe até a parte sutil lá do cérebro, né? Vai pelo chakra coronário. E então, aí sim, aí essa onda, bom, vai até a estrela da divindade, do amor. Então, ela vai estabelecer mais um cordão, né, energético. Aí está o cordão. E esse cordão ele projeta, quer dizer, transporta, né? Projetar e transportar a mesma coisa, as energias do amor geradas pela pessoa, quanto a inundará. Quer dizer, ele recebe, depois vai inundar a pessoa, se preferir irradiar, né? É uma coisa, com as vibrações sustentadoras desse sentimento positivo, que a divindade irá lhe devolver, visando a fortalecer essa pessoa ainda mais em seu íntimo desse sentimento. Então, vamos lá. O cardíaco sobe para cá, vai a onda, depois vem, forma-se o cordão ou mais um cordão, e aí vai fortalecer mais o amor dentro dessa pessoa. É uma troca. Um alimenta o outro. Pode-se dizer que o trono, a divindade, a entidade, se alimentou desse amor que essa pessoa, né, irradiou para ele no seu pensamento íntimo, e ele trocou, fez a troca, colocando com mais intensidade o amor, segurando mais e botando mais energia de amor, mais partículas, mais ondas de amor nesta pessoa. O mesmo aconteceu quando Deus fez o primeiro logos, a primeira xerox dele. Vamos lá. Deus é incriado, né? Deus apareceu, Deus é incriado, ele mesmo nem sabe, né, por que ele existe. Não deve estar aparecendo, né, que a minha vista não está boa, então, mas eu estou achando muito claro que... Legal. Aí Deus, porque através da mente, que se cria através dos pensamentos, então Deus descobriu lá nele mesmo que ele podia criar, né? Então, o que ele fez? E ele pensou, eu tenho que ter uma alimentação, então ele fez como se fosse uma xerox, que muitos dão o nome de logos, né? Principalmente no esoterismo. E ele tem o mesmo poder de criar do que Deus. Está muito claro.
Então, essa é como uma impressora. Agora não usa mais xerox, é impressora. Não. É como uma impressora. Ele se autoimprimiu aqui. E aí o que é que acontece? Ele criou esse logos, mas ele tem que alimentar com a energia dele esse logos. Então, energeticamente, ele, né, alimenta a impressão que ele fez dele mesmo. E ele devolve para Deus também. Então, há uma troca, tá? Uma troca de energia entre os dois. Esse descobriu que também poderia criar e assim foi. Aí ele alimenta o outro alimenta ele. Então, está tudo ligado, o universo é uma coisa só, embora esteja individualizado, vamos dizer. Aparentemente está individualizado, mas é uma coisa só, porque está tudo ligado. Bom, então. Esse processo de ligação dos cordões entre os fiéis, as pessoas, né, e suas divindades acontece por meio do eixo magnético e do chakra coronário, porque elas estão assentadas em níveis vibratórios mais elevados que o nosso, que é o da crosta terrestre, né? Que não tem nada de elevado, inclusive essa terceira dimensão que nós estamos é um umbral melhorado. É de provas e expiações, é um umbral. Por isso, a saída das ondas, ela é vertical, ela sai assim, né? Vertical. E elas sobem para o alto, desaparecendo da nossa visão espiritual. Pois assim que saem do nosso coronário, do chakra, já entram em outra faixa vibratória. Faixa vibratória das divindades, que é essa faixa vibratória que é invisível para nós, né? Quando as ligações se estabelecem com os polos negativos das divindades, nós falamos em pensamentos, sentimentos positivos. Agora a gente vai estudar os negativos. Quando as ligações se estabelecem com os polos negativos das divindades, os cordões tanto podem sair do coronário e descer já por fora do corpo da pessoa, como podem descer pelo eixo magnético e sair pelo chakra básico. Bom, apaguei aí o bonequinho, mas tenho que fazer de novo. Então vamos lá.
Então, ele está com pensamentos negativos. Eu não gosto de fulano. Ele vai ver o que é que eu vou fazer com ele. Negativo. Então, ele automaticamente fez uma ligação com a divindade negativa, né? Automaticamente já fez. E esses cordões, ele também tem uma estrela. E esses cordões são negativos. Ele pode sair por aqui para ir para a estrela da divindade negativa, como pode ou ele pode descer por fora do corpo da pessoa. Ele pode descer fora do corpo, né? Bom, do corpo já está aqui, né? Ou pode descer pelo eixo magnético, nosso eixo magnético, e pode sair pelo chakra básico. Pode sair por aqui ou pode sair por aqui. E se sair por aqui, ó. Certo? Ficou entendido? Repetir. O negativo, para fazer contato com a divindade negativa, ele pode sair por fora do corpo ou vir por aqui pelo eixo e aí vai sair pelo chakra aqui, básico, pelo coronário e descer. Pelo coronário ele desce. Sai pelo coronário e ele desce. Ou desce por aqui. O certo é assim, ó. Desce. Acho que é melhor, para não dar confusão. Certo? Ele tanto pode sair por aqui, descer pelo lado de fora do corpo, ou internamente pelo nosso corpo sutil, pelo eixo magnético sutil. Ele vai, encontra o chakra básico e pronto, sai. E faz a ligação com a divindade. Botei ela lá em cima, né? Devia botar mais embaixo. Tá bom. Toda a divindade, seja ela ativa ou passiva, positiva ou negativa, irradiante ou absorvente, possui seus polos positivos e negativos. Tudo tem. Inclusive o planeta Terra e os outros planetas também. Os polos positivos são amparadores, estimuladores de virtuosismo. O que é virtuosismo? Virtudes. Os polos negativos são punidoras e bloqueadores das faculdades mentais negativadas dos seres. Se alguém está dando um mau uso a alguma de suas faculdades regidas pela sua divindade, esse mau uso projetará uma onda até o polo magnético negativo dela, que absorverá
e logo ativará um dos aspectos negativos, punidor e bloqueador da faculdade em questão. Então, é dizer, esse polo aqui, também aqui na parte do cérebro, nós temos também aqui. Norte e sul. Nós também aqui. Também temos. Deixa eu ver aqui. Parei aonde? Então, esse mau uso projetará uma onda até o polo magnético negativo dela, que absorverá. Eu vou ler tudo de novo, peraí. Se alguém está dando um mau uso a alguma de suas faculdades regidas pela sua divindade, esse mau uso projetará uma onda até o polo magnético negativo dela, que a absorverá e logo ativará um dos aspectos negativos, punidor e bloqueador da faculdade em questão. Então, o retorno energético visará a punir a pessoa e bloquear sua faculdade desvirtuada, desestimulando-a de dar um uso condenável a ela. Exemplo: pessoa que dá mau uso às faculdades da fé, tornam-se descrentes e elas podem se afastar do universo religioso ou tornam-se fanáticas. Descrentes, ou ficam ateus ou acreditam demais, ou ficam com fanatismo. Mau uso das faculdades do conhecimento. Essas pessoas tornam-se esquecidas, dispersos, sem concentração, etc. Mau uso das faculdades do amor. Tornam-se arredias. Sabe o que é arredia, não é? Não quer saber das pessoas. Então, se vê alguém com muito amor, aí é que elas caem fora, né? Mau uso das faculdades da geração. Tornam-se pessoas vazias. Mau uso da faculdade da lei. Tornam-se pessoas intratáveis. Mau uso da faculdade da justiça. Tornam-se intolerantes. Pessoas que dão mau uso às faculdades evolutivas tornam-se apáticas. Parece um zumbi apático. Esses desequilíbrios mentais ocorrem porque as pessoas deram mau uso às suas faculdades, ligaram-se a algum polo magnético negativo e ativaram alguns dos aspectos negativos de uma ou várias divindades. Por esses cordões de ligação, absorvem um fluxo contínuo de energias paralisadoras do mau uso e bloqueadoras da faculdade em questão. Agora vamos ver o que acontece quando os sentimentos são positivos.
Quando ocorre o inverso, né, a ligação é estabelecida pelo polo positivo das divindades. O retorno da divindade para a pessoa estimulará ainda mais esses sentimentos virtuosos. Todo sentimento ativa as fontes espirituais geradoras de energias, sejam elas negativas ou positivas. Quem gera energia positiva em excesso torna-se doador dessas energias para os que estão precisando delas. Quem gera energia negativa em excesso começa a ser esgotado pelas criaturas, com as quais se ligam automaticamente. Fala criaturas, criaturas são animais. Por que ele fala criaturas? Vamos lá descobrir. Em alguns casos, quando as pessoas são muito ruins, elas acabam tomando uma forma de animal. E geralmente um animal, assim, violento, né? Cão violento, cobra violenta. Nos próprios cemitérios, aquelas pessoas que não conseguem sair aqui do planeta e ficam ali são muito ruins e elas não querem obedecer aos chefões da Não-Luz, porque no cemitério tem chefes da Não-Luz, mas também os da Luz trabalham ali para impedir que se façam certas coisas, mas tem uma hierarquia da Não-Luz. Então, por exemplo, o cara fazia pedidos para fazer macumba, mal para os outros. Então, quando ele falece, ele vai pertencer a quem? Vai pertencer aos seres das trevas. Mas ele, quando se vê ali, ele se nega. Aí, por castigo, eles o transformam, por exemplo, pode o transformar numa cobra, numa pantera, um bicho qualquer. E aí depois se desenrola lá um monte de coisas, que não interessa aqui pro caso, né? Não é o nosso estudo. Eu só quis dar uma... Porque eles falaram aqui criaturas. Criaturas são os animais. Então, é isso. Então, essas explicações foram sobre os cordões naturais. Essas explicações é o que acontece com os cordões naturais, eles denominam naturais. Agora, a gente vai estudar sobre outros cordões. Cordões que são ativados com consciência. Tá? Cordões que são ativados conscientemente por seres dotados de magnetismos mentais poderosos. Geralmente, esses seres são os responsáveis pela aplicação individual dos aspectos negativos das divindades. Sempre que projetamos uma onda vibratória negativa que alcança seus polos magnéticos negativos, atraímos a atenção desses seres magneticamente poderosos, que não só puxam para si a onda que projetamos, como também por meio delas começam a absorver nossas energias.
as energias humanas, descarregando em nós suas energias cósmicas, altamente nocivas aos nossos corpos carnal e espiritual. Vocês já sabem que a energia cósmica é negativa. A positiva é a universal, né? Esses seres servem aos senhores tronos cósmicos, guardiões dos polos negativos das divindades. São deslocados para a dimensão espiritual em seu lado negativo, onde acabam retidos. Pois foram atraídos por magias negativas. O magnetismo humano é atrativo, e balsâmico para eles. Então, onde houver alguém gerando em excesso, projetam cordões até o chakra cujo magnetismo seja análogo ao deles e passam a absorvê-las e passam a descarregar na pessoa as energias que geram, mas que não irradiam naturalmente por causa do magnetismo dos feixes vibratórios negativos de dimensão humana. Os seres cósmicos naturais projetam dezenas, centenas ou milhares de cordões, cada um ligado a uma pessoa ou espírito, mas isso não acontece com os espíritos comuns. Os espíritos comuns só conseguem projetar um cordão para cada sentido. Mas os espíritos que trazem em si faculdades mentais magnetizadoras são capazes de projetar e absorver muitos cordões, se livram das energias que geram e absorvem as que precisam para assim se equilibrarem magneticamente em um meio energético adverso. Esses seres que têm as faculdades mentais magnetizadoras já foram seres naturais, irradiadores de alguma qualidade das divindades as quais serviam antes de se espiritualizarem. Agora a gente vai estudar um terceiro tipo de cordão. Aqui na matéria nós também temos vários tipos de cordão, né? Cordão da blusa, cordão do sapato, cordão do tênis, é ou não é? Fazer um intervalo aí para vocês descansar um pouco. Cordão na cintura, em vez de usar elástico, tem vários cordões. Aí você vai lá no armarinho, me vê um metro daquele cordão roliço, né? Tem uma variedade e de cores, né? Lógico que esses cordões, eles não falam aqui, mas esses cordões são de luz e eles têm cores, né? Porque cada divindade tem uma cor também diferente, a vibração delas. É cor, é o formato do fator, né? Geometria, uma série de coisas. Bom, terceiro tipo de cordão, que é o projetado a partir de magias negativas, que quando ativadas projetam ondas transportadoras de energia enfermiça, irritadora,
apatizadoras e etc, etc. Tudo que vocês podem imaginar de ruim. Doenças. Provocar suicídio na pessoa, depressão, etc. Agora falar um pouquinho sobre magia, né? Toda magia branca ou negra é feita com determinados elementos materiais, os quais os espíritos de senhores dos processos mágicos extraem a parte etérica, potencializam e depois ativam, projetando através dela uma onda transportadora da energia elemental potencializada e que irá inundar o corpo energético da pessoa que é alvo da magia negativa, enfraquecendo-a ou despertando sintomas de doenças no campo físico que, por estarem localizados no corpo negativo ou espiritual, não são identificados na medicina ou por um médico, não são identificados. Ainda não acabou não, tá? Já sei o que eu quero falar. Então, vamos lá. Uma pessoa do bem foi lá e botou um despacho lá debaixo da árvore, em agradecimento. O outro fez uma macumba, uma outra, na encruzilhada, botou lá o que o guia do médium pediu, porque aquele guia do médium, ele pertence a uma falange negativa, né? Então, o que acontece? Aí a gente passa por aí e vê um alguidar, né? Um alguidar com pipoquinha. Pipoca tanto pode usar para o bem e para o mal também. Aí a gente vê um pedaço de pano. Tem gente que bota até, coitado da galinha. Uma vez aqui na rua passou um galo correndo, assustado. E até eu acho que ele era branco, né? Eles botaram vivo lá no alguidar da macumba, não mataram. E botaram ele vivo, ele saiu correndo. Eu até fiquei com vontade de pegar o bicho, mas depois eu pensei, epa, não vou pegar não. Não pode pegar, porque foi oferecido a uma entidade. A gente vai lá e a entidade depois se vinga da gente, né? Eles se vingam, negativos, né? Então, aí você vê frutas também, às vezes eu já vi frutas, maçãzinha. Como é que faz a banana? Uma banana. Bom, então a entidade negativa vai pegar o elemento, porque o milho, a pipoca, o milho, ele é feito de elementos sutis, estão materializados. Então ele pega esses elementos sutis disso e vai usar lá para fazer o que tem que fazer, sei lá. Entidade positiva também, ela vai pegar os elementos da maçã, da banana, o pano deixa para lá. Fazem muita comidinha também, de que mesmo? Sei lá, esqueci. Ele vai pegar esses elementos e também vai trabalhar com eles. Os elementos que ele vai
vai pegar nesse despacho de agradecimento, ele vai pegar esses elementos para usar para desmanchar o que o outro fez para alguém, usou os elementos para fazer coisa ruim para alguém. E eles pegam esses elementos para desmanchar, às vezes, a macumba. Tem gente que bota foto, né, também, que enterra a foto na terra, no quintal, que espadas, né, isso tudo é coisa ruim, hein? Coisa muito ruim. Às vezes, você pensa que deixa a tua amiga dormir dentro de casa, ou teu amigo, ele pega uma peça de roupa e vai lá para fazer macumba para você, que é uma pessoa invejosa, ou você disse alguma coisa que ele não gostou. Tem que fazer isso também. E também, quando as mulheres querem querem que aquele homem fique com elas, seja casado ou solteiro, não importa, elas querem, e elas colocam uma certa coisa no café ou na bebida, mas é mais no café. E oferece, né? Não vai sentir o gosto, né? É uma coisa íntima dela, é nojento, quando eu penso, é nojento. Só que às vezes, alguns ficam loucos, outros ficam apaixonados, não pode ver a mulher, mas outros, infelizmente, alguns não aguentam lá esse negócio e vão parar lá na psiquiatria. Agora vamos estudar alguns tipos de cordões. Cordões divinos surgem a partir das vibrações íntimas virtuosas e ligam-se mentalmente às pessoas, às suas divindades. No entanto, se deixarem de vibrar os sentimentos virtuosos, os cordões se rompem naturalmente. Cordões cósmicos surgem de pensamentos viciados, ligam mentalmente as pessoas aos polos magnéticos negativos das divindades e só se rompem caso a pessoa deixe de alimentar e vibrar sentimentos negativos. Se arrepende, querem ser boas ou voltam o que eram anteriormente, e aí, bom, aí acabou. Cordões naturais surgem para gerar as energias geradas em excesso pelas pessoas. Também pode ser positiva ou negativa, né? Cordões magnéticos surgem a partir de vibrações magnéticas mentais e ligam seres ou espíritos magneticamente. Opa! Espera aí. Os cordões magnéticos surgem a partir de vibrações magnéticas mentais e ligam-se a seres ou espíritos magneticamente poderosos, a outras pessoas ou espíritos. Cordões energéticos projetados por meio de magias visam a vitalizar ou desenergizar
pessoas e até espíritos presos em cadeias mágicas astralinas, do astral. Cordões divinos, cósmicos, os naturais, surgem a partir da vibração íntima de sentimentos virtuosos, sentimentos viciados e geração excessiva de energias pelas pessoas, e desaparecem assim que os sentimentos deixam de ser vibrados ou a geração energética se estabelece. Cordões magnéticos podem ser anulados pela lei maior de Deus, né? E pela justiça divina, se evocadas religiosamente por intermédio das divindades aplicadoras delas na vida dos seres. Cordões energéticos projetados por meio de magias podem ser rompidos por magias positivas ou por intermédio de evocação mágica das divindades. Os tipos de ondas vibratórias que dão origem e sustentação aos cordões, pois é através delas que as energias fluem, são classificados dessa maneira: ondas magnéticas, energizadoras e desenergizadoras. Ondas energéticas magnetizadoras e desmagnetizadoras. Preste atenção, em cima foi desenergizadoras e aqui é desmagnetizadoras. Ondas transportadoras de energias, ondas absorventes de energias, ondas naturais, mentais, elementais. Pronto, acabou. Então, tudo aquilo que a gente estudou, a gente agora está vendo, observem que nós temos tudo isso dentro da gente. Estamos cheios de polos, né? Que coisa, me deu a impressão que começou a ficar meio escuro, que eu olhei para... E agora parece que iluminou. Coisa estranha. Como eu estou falando em coisa negativa, né? De repente, né? Veio aí. Eles não gostam que fale as coisas negativas. Os negativos não gostam. Então, nós somos um emaranhado de fios de luz lá dentro, além desses cordões, dessas ligações. E aí vocês vejam que tudo está ligado. Já começa por aí. E como eu já disse, o universo é uma teia de aranha. Quem já viu teia de aranha, quem não viu, procura na internet que tem, é só colocar lá na busca teia de aranha, aí vai aparecer. Aparece a aranha tecendo, um bichinho tão pequenininho, inteligente, fazendo aquilo. E ali há ligações, e naquelas ligações seria os vórtices, né? Ela é feita um guarda-chuva, ela é assim, não, aqui Então, você olhando, tem vários, tem outro igual aqui, outro igual aqui. E aqui, onde vai ter outra ligação, aí seriam os vórtices.
elas não atacam, a gente desmancha a teia, né, com um negocinho, não mato não. Aí elas fogem, vão para o outro lado, elas não atacam, mesmo que seja um pouquinho grande. Não é daquelas enormes não, é pequenininho. Mas elas não atacam. Aí elas vão fazer a teia, no dia seguinte já está uma teia enorme lá no outro lado, na outra planta, né, ou árvore. Às vezes elas fazem lá em cima, na árvore, aí não dá para tirar. Aí vai ficando enorme, 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 enorme. Mas aí ela desce, depois ela desce, aí dá para tirar. Senão é um viveiro se não tirar, é um viveiro de aranhas. Né? Elas se reproduzem pra caramba. E aí você olha e vê as presas, que vai ser a comidinha delas, né? Aí você vê baratinha, vê mosquito, lagartinha, mosca, etc. Senhores, eu fico por aqui. Espero que tenham apreciado essa explicação, que eu achei um pouquinho difícil para explicar, sabe? Confesso. Mas deu para explicar. E até o próximo vídeo, porque ainda não acabamos, tá? Tem outra playlist lá, da Magia dos Tronos de Deus, tá? Para quem quiser ver. Tem outra. Acho que eu tô com 4 playlists já. É só ir lá. Tchau. Paz e luz a todos.